Na Trilha da História. Uma mini-biografia do Brasil e do mundo. Olá, eu sou Isabela Azevedo e começa agora mais uma versão reduzida do Na Trilha da História. Hoje nós vamos falar sobre escravidão. Nossos entrevistados são o jornalista Laurentino Gomes, autor do livro Escravidão, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares, e com a cantora Renata Jambeiro. Laurentino nos lembra que entre os séculos XVI e XIX, quase 12 milhões e meio de africanos foram forçados a embarcar em navios na condição de escravos, muitos em direção ao Brasil. Os escravos iam amarrados em cordas ou correntes, atados ao pescoço e pela canela da perna, percorriam às vezes 200, 300 quilômetros, o índice de mortalidade era enorme. Aí eles ficavam estocados em barracões ou fortificações no litoral à espera da chegada dos navios negreiros. O índice de mortalidade também era enorme nessa etapa. Depois eles embarcavam nos navios em viagens que demoravam 40, 50, 60 até 70 dias, dependendo do destino. Muita gente morria nesse percurso. E aí, ao chegar ao Brasil, eles eram leiloados em praça pública. Então havia a chamada primeira escolha, que eram os escravos masculinos, jovens entre 14 e 25 anos, saudáveis, com boa força de trabalho e que recebiam o melhor preço. E eram imediatamente arrematados pelos fazendeiros, as pessoas mais ricas. Depois tinha a segunda escolha, que eram as mulheres, as crianças, os velhos, até as chamadas crias de peito, que eram crianças em fase de amamentação, eram leiloadas. E por fim, sobrava aqueles escravos doentes que ninguém queria. E eles eram arrematados em preço de liquidação por pessoas muito pobres que levavam esses escravos para casa, alimentavam, cuidavam, na esperança de que eles ficassem saudáveis e seriam revendidos por um preço melhor. Então você observa que eles eram realmente tratados como mercadoria. A cantora Renata Jambeiro explica como a arte pode ajudar a combater aquela que é uma das heranças mais profundas, tristes e perversas da escravidão: o racismo. A música é uma forma de combater o racismo. Quando eu vou para o palco e levanto essa bandeira, quando eu falo disso, eu estou falando para as pessoas que elas prestem atenção sobre esse assunto, que muitas vezes não incomoda muitas pessoas. É aquela coisa do privilégio, né? Quando você pensa que você, no caso, né, Isabela branca, do olho claro, é uma pessoa que já nasceu dentro de uma estrutura privilegiada, que só o fato de você não ter que pensar sobre isso já é um privilégio, né? Então, se você começar a pensar, sei lá, deve ter uns 30 privilégios que você tem e que você nem se dá conta disso, simplesmente porque você não tem a cor negra e você tem uma cor branca. Então, quando você pensa em afro-brasilidade, negritude, você pensa em toda uma questão de se reorganizar socialmente, de se colocar socialmente. O vento que balança minha rede é uma brisa africana. Esta foi a versão reduzida do Na Trilha da História. O episódio completo tem 1 hora e traz, além das entrevistas, músicas interpretadas pela Renata Jambeiro. Para ouvir, acesse radios.ebc.com.br/Na Trilha da História. E se você quiser enviar uma mensagem pra gente, nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br. Até semana que vem, pessoal! Na Trilha da História. Produção e apresentação Isabela Azevedo. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma mini-biografia do Brasil e do mundo.